Fala galera tricolor, beleza? E aí, quanto tempo, hein? Não sei se alguém aí sentiu minha falta, acho difícil, né? A lata não é tão bonitinha assim, o canal também não é tão famoso, então provavelmente poucas pessoas perceberam aí que já tem, acho que umas 2 semanas, né, que eu não posto vídeo completo. E coincidiu bem com esse monte de polêmica maluca que tá tendo no São Paulo aí, principalmente na parte política, a retazinha final ali do Campeonato Brasileiro. E eu acabei não fazendo vídeo aí e não aproveitando até esse hype, vamos dizer assim, né? Dessas polêmicas e tal. Eu fiz um shorts ontem falando mais ou menos aí o porquê, entre aspas, né? Realmente tem que tomar um pouco de cuidado nessa hora. Mas aí estamos de volta, vamos passar rapidinho, vou falar de novo os motivos aí pelo qual eu não fiz nenhum vídeo sobre essas polêmicas, apesar de que seria uma boa para ganhar hype aí, mas eu não fiz. Falar um pouco sobre o mercado da bola aí do São Paulo, né? Contratações, intenções, rumores, enfim, e por aí vai. Tá certo, pessoal? Então, ó, quem não é inscrito no canal ainda, por favor, se inscreve aí, dá aquela força para mim, pelo amor de Deus, tentando crescer o canal aí. Comecei tem pouco tempo, então se puder me dar aquela moralzinha, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha naquele grupo de amigos são paulinos aí que eu sei que você tem. Todo mundo tem aquele grupão de São Paulino, ou aquele parente, aquele amigo tricolor lá que você conhece também, manda pra ele lá. Se não for tricolor também, quiser dar uma moral, de vez em quando a gente fala aí assuntos aleatórios e sobre outros times e tudo mais. Tem zoação também com rivais, então aberto aí também, quem não for São Paulino, quiser dar aquela moralzinha, tamo junto também, beleza? Então vamos lá pro conteúdo, pro que interessa de fato aí, pro São Paulino. Últimas semanas aí, semanas bem complicadas, né, pro torcedor tricolor, muita polêmica, muito BOzinho, né, teve lá a questão de jogadores que usaram Mondiaro, né, demissões estranhas aí, massagista, roupeiro, enfim, mudanças aí no departamento médico, principalmente depois da questão do Mondiaro também, rolou umas cabeças aí, demissão do Belmonte, enfim. Demissão do Belmonte acho que eu não falei, né, muito sobre esse assunto, mas é só a pontinha do iceberg aí, demissão do Belmonte não resolve nada, a gente sabe disso. Departamento médico também, assim, caiu só pessoas da parte baixa ali do departamento médico, né? Quem realmente comanda, quem tá lá em cima, continua lá. Então, a perspectiva de mudança é muito pequena, porque se você não muda quem tá na gestão do negócio, não adianta. Vai vir novas pessoas com novas ideias, mas só vão poder executar, fazer, colocar em prática se tiver a anuência de quem tá lá em cima, que tem uma cabeça retrógrada, uma cabeça que não bate mais para os tempos atuais. São Paulo precisaria mudar, principalmente na alta, né, na alta gestão. E aí até subiu um cara aí, um médico, que eu vi até um comentário de um seguidor num canal que eu sigo de São Paulinos também, falando, foi meu dentista, excelente médico. Eu fiquei meio preocupado quando eu li isso. Eu falei, foi meu dentista? Então, pô, o cara é dentista. Ah, não, mas o cara se formou em médico também e tal. O cara já tá no São Paulo, né, tem um tempo. Parece que o cara é São Paulino, tudo. Gostou ali de estar no cargo, postou, né, foto comemorando e tal. Por ter assumido o cargo ali de médico do clube mesmo, do time. Bom, esperamos que ajude, mas uma andorinha só não faz verão, a gente sabe disso, né? Aí questão do Mondiaro, assim, cara, uma loucura, né? Todo mundo sempre falando sobre o quão esse negócio pode ser prejudicial a longo prazo, principalmente, né? A gente vê aí, na grande maioria, pessoas que utilizam mais por uma questão estética mesmo, né? Salvo exceções, obviamente, não quero aqui generalizar, mas a grande maioria a gente sabe que é mais por estética e tudo. Então, cara, é loucura você pensar num time profissional, né, fazendo utilização desse tipo de coisa. E aconteceu no São Paulo, tinha que ser. Depois tivemos caso Camarote, né? Caso Camarote ali, Douglas Schwartzdas, não sei nem falar o nome do cara, Dona Mara Casares,
Tivemos citação aí do Márcio Carlo Magno, né? Que tem muita gente botando de lado aí, você viu, nota do clube, nota da torcida organizada. Ninguém fala desse cara. Estranho. Mas ele só é citado. Ele cedeu pra Mara porque ela era diretora, não sei do que das quantas lá. E aí ela que fez uso indevido, mas dentro do clube ali, entre eles podem ceder e usar e tudo mais. Entendo, mas cara, um esquema desse porte e um camarote na frente da sala da presidência, você querer falar pra mim que o senhor Júlio Casares e o senhor Márcio Carlo Magno não tinham ciência do que estava acontecendo, assim, cara, tem que ser muito ingênuo pra acreditar nisso, né? Vamos ser bem sinceros. E aí por isso que eu não tenho falado sobre esses assuntos, porque assim, a gente sabe, pode ter problema se a gente falar o que a gente realmente pensa, do jeito que a gente realmente pensa. É um assunto que me traz uma certa revolta, porque é muito claro o que está acontecendo, é muito nítido e mesmo assim não se consegue fazer nada. Muito pelo que é o São Paulo, a estrutura e tudo mais, então é difícil. E quem fala, né? Vídeo aí, Luiz Gustavo, né? Falou demais. Bye bye, querido. Bye bye. Não vem falar a história de idade não, porque anteontem eu vi lá falando que São Paulo estava interessado no Eduardo, 36 anos. Então assim, idade. O cara estava disposto a reduzir salário, ainda tem lenha para queimar, pelo menos mais um aninho ali, né? Uma função ali que poderia ajudar, pode ajudar na zaga, perfil de liderança, tudo mais. Então assim, era um jogador que daria pelo menos para ter tido uma conversa, daria para ter tratado de uma forma melhor a saída também, enfim, N coisas, né? E a gente sabe que por conta daquela crítica que ele fez lá, ele foi simplesmente chutado por telefone pelo Rui Costa, enfim. Mas ele tava de férias, né? Pô, não quer marcar uma reunião com um cara de férias e tal. Podia ter conversado com o cara, né, já após o último jogo, já ter agradecido o cara, uma forma mais correta de se fazer as coisas, né? Mas enfim. É São Paulo, né, gente? A gente sabe como é que é. Então eu não vou entrar muito nesse assunto não, porque eu tenho medo de né, tomar processo aí, porque assim, tem muita coisa para criticar e tem muita gente grande pra gente falar. Passa aí por diretoria, presidência, torcida organizada e por aí vai, né? Muito jogo de cena nessa parte aí do São Paulo e infelizmente seria só desgaste pra mim, né? Falar, mas não vai ter nenhum tipo de influência. Meu canal é pequeno, né? Tá começando agora, então não vai chegar para ter influência. Eu também não tenho dinheiro para bancar um advogado, alguma coisa se vier um processo e tudo mais. Mesmo que chegue também não iria resolver, essa é a verdade. E acaba sendo só estresse e a chance de problema futuro. Então, foi o que eu expliquei nos shorts ontem, nos vídeos também nas redes sociais. Vou deixar esse assunto para lá. Vamos falar do que na verdade me interessa, que é o futebol do ano que vem, contratações e afins, certo? Então vamos falar de contratações e mercado da bola, galera. Bom, contratações, né? Poxa, tá difícil também, é outra parte complicada. Hoje o São Paulo apresentou o Danielzinho, jogador de 31 anos, estava no Mirassol, campanha muito boa do Mirassol, né? Chamou atenção aí muitos jogadores, o São Paulo até pegou informação do James lá, o zagueiro, James, não sei. E se assustou com os valores. Nossa, São Paulo se assustou com os valores, que novidade. Aí trouxe o Danielzinho, fim de contrato, veio de forma gratuita, assinou com o São Paulo aí, contrato, se não me engano, 2 anos, com possibilidade de renovação por mais um, né? Até o fim de 27, com possibilidade de renovar até o fim de 28. Há muita divergência com relação ao salário, né? Mas estima-se aí na casa de mais de 300 mil reais por mês, sendo no Mirassol parece que ele ganhava 160, uma coisa assim, 180.
É um atleta de meio campo ali, um segundo volante, barra meia, dizem ter características ali próximas ao do Marcos Antônio. Eu discordo um pouquinho, eu acho que o Marcos Antônio ele tem a característica parecida por ser os dois baixinhos, né, troncudinho, formiguinha, corre bastante ali no campo. Mas o Marcos Antônio, tecnicamente falando, é anos-luz à frente, passe, visão de jogo. O Danielzinho, ele não tem nenhuma assistência, não tem nenhum gol. Marcos Antônio também não tem, é bem certo, né? Mas o Marcos Antônio também machucou. Por um bom tempo não foi sequer titular do time com o Zubeldia. E o que me chama a atenção, o Danielzinho, ele é o primeiro colocado do brasileiro, foi, né, o primeiro colocado do brasileiro 2025, numa estatística muito curiosa. Estatística de passes para trás. Passes para trás. Então, assim, é um jogador que gosta muito de, né, passezinho para trás ali, que não compromete. Sei, assim, cara, boa sorte pro Danielzinho, eu espero que eu esteja errado e que a maioria das pessoas aí que estão falando que o cara é bom e tal, que esses estejam certos, porque eu quero o melhor pro tricolor sempre. E é o perfil de contratação que dá pro São Paulo, jogador que jogou praticamente todas as partidas do Mirassol, jogador com saúde, né, como o Crespo pediu. Se é bom ou não, a gente vai ver lá na frente. Eu acho que assim, é jogador útil, mas não é reforço pra gente estar soltando fogos e rojões. Essa é a minha opinião. Mas é um jogador que pode ser útil. 31 anos, eu estranhei também por essa questão, porque falaram que ia baixar a média de idade, contratar jogadores mais novos e tal. O cara veio com 31, não que eu ache 31 o problema, não acho que 30, 31 anos, 32 até, são idades muito avançadas para o futebol, mas para mim entra um pouco na contramão do que a diretoria falou mais aí pro final do ano. E aí é onde a gente pega também essa questão aí desse balaio com o Botafogo, né? Também essa questão de idade, eu vou chegar nesse ponto. Eu vi muito falar do Gaston Ávila, né? Que estava no Fortaleza, pertence ao Ajax, seria uma questão aí por empréstimo. Existe várias informações para lá e para cá, tem um lugar que crava que o negócio já está certo, ou 99%, tem lugar que fala que o Ajax está dando uma esperada aí para ver, porque tem outros interessados, até mesmo do próprio futebol europeu, do Brasil, o time belga, enfim. E aí o Ajax está dando uma segurada para ver se consegue vender, fazer mesmo um dinheiro e ver se vem algo melhor, mas que estaria meio que encaminhado, principalmente com o jogador e com o staff, teria uma preferência pelo São Paulo. Enfim, cara, quando começa com esse lenga-lenga todo no São Paulo, a gente já sabe qual que é o final, né? Espero estar enganado, mais uma vez, espero estar enganado, mas provavelmente aí quando começa esse lenga-lenga é porque não vai vir, vai ficar só esse disse-me-disse aí e daqui a pouco o cara aparece aí em qualquer outro time aí, do nada. Ou acaba até ficando mesmo no Ajax lá, e, né, vide lá, Marcos Leonardo, enfim. E tantas outras negociações do São Paulo que a gente já viu. Fora isso, adiantei um pouquinho ali, eu ouvi falar de Eduardo, ex-Botafogo, fez a última temporada aí no Cruzeiro, né, pelo menos uma parte dela. 36 anos de idade, meio campista. São Paulo precisa de meia, mas pô, 36 anos, irmão. Tá falando de saúde, tá falando de juventude, de ter um elenco mais jovem, mais saudável, mais forte. Aí Eduardo, 36 anos, tem um histórico de lesão razoável. Bom, eu espero que seja só aquela coisa de empresário, né, de mídia, de caça-like e tudo mais, que não tenha nenhum fundo de verdade. Eu espero de coração, porque não dá, na boa, não dá. E aí vamos pro Botafogo, né? Esse imbróglio todo aí de troca com o Botafogo, troca não troca, vai não vai, né? O Botafogo também parece que chegou a manifestar interesse em Ferreirinha, Bobadilha, né? A Ferreirinha também quer o São Paulo inteiro daqui a pouco. Mas o que estaria mais quente aí, pelo que a gente está vendo, é Ferrarese, principalmente Ferrarese, né? Pablo Maia, ali também já no próximo, e um pouco mais abaixo ali a questão do Rodriguinho também. E aí seria um envolvimento em trocas, o São Paulo pedindo alguns jogadores e o Botafogo sugerindo alguns outros nomes. O que a gente viu mais forte sempre é Marlon Freitas, Savarino, teve aquele Joaquim Correia, né, também, que a informação veio um pouco firme ali, teve Vitinho também, que a informação chegou
um pouquinho mais firme, e alguns outros nomes ali sugeridos, mas que passaram meio despercebidos. Esses 4 acho que são os nomes que aparentam ter um pouco mais de força ali dentro do negócio. Não sabemos também se é verdade ou não, de fato, né? São nomes que estão sendo jogados aí na mídia como um todo. E aí eu vou dar minha opinião, cara, na boa. Eu não faria nenhum desses negócios com o Botafogo. Por que não faria? Assim, o único cara que eu acho que ali poderia interessar é o Vitinho, né? Porque é um jogador que já foi para a seleção, tem uma idade legal, é um baita jogador, um baita lateral. São Paulo já tem 3 laterais, né? Mike, Mailton e Cedric, mas assim, o Mailton parece que não encaixou tão bem quanto se esperava, então dá para emprestar. O próprio Chapecoense já manifestou interesse. O Mike deve ser um jogador que logo logo o São Paulo deve negociar para a Europa ou qualquer outro lugar aí, por alguma migalhinha que venha para poder fechar a conta do mês. Então eu acho que seria ok ali de repente alguma coisa com relação ao Vitinho. Só que o que me preocupa é justamente os jogadores que o São Paulo está querendo negociar e a lacuna que abre no elenco com a saída deles e, de novo, a questão da saúde e da idade, né? Ferrarese, Pablo Maia e Rodriguinho. O Rodriguinho terminou a temporada machucado, mas ele ficou disponível um bom tempo. Não foi dos que mais estavam disponíveis, mas também não foi dos que mais se machucou. Pablo Maia voltou da lesão grave e tá tranquilo agora, não é jogador de ficar se lesionando toda hora. E bem como o Ferrarese teve uma lesão ou outra pontual. Já no Botafogo você tem alguns jogadores sendo colocados aí na mesa que tem um histórico recente de lesão um pouquinho maior. Mas também tem a questão da idade. Nós estamos falando de um atleta de 21 anos, que é o Rodriguinho, 23 anos o Pablo Maia e 27 o Ferrarese. E de lá, normalmente vem só Savarino com 29, Corrêa com 31, o Marlon Freitas acho que tem 30, se eu não estiver enganado, né? Só o Vitinho que também está nessa faixa aí, acho que de 27, 28, ali parecido com o Ferrarese, mas a gente está falando sempre de trocar jogadores mais novos, saudáveis, no auge, por jogadores já chegando na parte do declínio ali, de 30, 30 e pouco. Não vejo problema em contratar jogador de 29, 30, não é isso também a questão, mais uma vez deixando claro. Só que a gente está se desfazendo de atleta de 21, atleta de 23, atletas que podem render bons frutos para o São Paulo financeiramente, ou até no âmbito do futebol por muitos anos, para trazer jogador que vai jogar 3, 4, 5 no máximo e vai sair por nada, porque ninguém vai comprar um cara desse. Então, assim, comercialmente falando, já é um erro para mim, assim, de maneira absurda, essas trocas aí que o São Paulo está pretendendo com o Botafogo. Questão de elenco. Vou passar um por um. Vou começar de trás para frente, né? Da posição mais atrás ali que é a zaga, o Pablo Maia que é volante e depois o Rodriguinho meio campo. O Ferrarese na zaga. O São Paulo joga com 3 zagueiros. Nós temos 5 no elenco hoje, fora a base. O São Paulo teve problema, por isso que teve que ir atrás do Tolói desesperadamente e chegou aí bichado, como já era de se esperar, só a diretoria que não esperava que ele estava bichado. E aí teve problema, teve que improvisar Negruti, fazer um monte de coisa lá porque não confia na base. Aí você vai lá e empresta o Ferrarese pro Botafogo. E se não vier outro zagueiro? E se Gastão Ávila não der certo? São Paulo não tem dinheiro para contratar. Como é que fica? Só os 3 zagueiros titulares e o Tolói de opção, além da base. E aí? Aí o Tolói, se jogar um meio jogo, um jogo e meio que seja, já machuca, tem que ficar 4 fora. Aí você não pode ter um jogador convocado, você não pode ter um jogador machucado, não pode ter suspense, pode ter nada, que ele vai ter que improvisar ou pegar um moleque da base às pressas, porque e não tem nenhum assim, né, totalmente na ponta dos cascos ali pra zaga. Então você tem um problema de elenco aí a ser resolvido. Vai resolver? Já tá tudo certo com o Gastão Ávila lá, por isso que tá negociando o Ferrarese? Então precisa entender. Mas a princípio não é o que se fala, então fica um buraco no elenco. E o Pablo Maia? Pablo Maia é o primeiro volante, né? Aquele volante mais marcador. São Paulo ele tinha no elenco esse ano 3 jogadores aí dessa característica: o Luiz Gustavo, Pablo Maia e o Luan. O Luiz Gustavo já se foi, né? A gente viu o que aconteceu com ele. Aí tá negociando o Pablo Maia e o Luan é aquele jogador que a gente nem sabe por que ainda tá no elenco. Todo ano é aquela coisa, vai, não vai, fica, não fica.
não goza de muito prestígio aí com a comissão técnica, com nenhuma, né? Um pouco mais com o Crespo e tal, pelo histórico, mas é o tipo de cara que a gente sabe que se vier uma proposta ali mal ou menos, o São Paulo aceita. O São Paulo aceita até qualquer coisa, né? Mal ou menos pra ele, porque acaba ficando... Porque ele não quer ir embora, ele segura, ele insiste em ficar. Então ficaria sem nenhum volante ali nessa função. Aí você tem o Marlon Freitas ali, que o pessoal tá falando de vir, né? Que o São Paulo tá insistindo, que aí seria justamente uma reposição para essa função aí. Mas, pô, cara, você vai mandar um moleque de 23 anos para trazer um de 29, 30? Que pra mim, assim, eu acho que o Marlon Freitas não é todo esse jogador. Ele não é tão superior, por exemplo, ao Pablo Maia, para você achar que uma troca dessa vai ser um ganho técnico para o São Paulo Futebol Clube. Muito pelo contrário, eu acho que fica ali no pau a pau ali, no tete a tete, só que o São Paulo acaba perdendo na questão comercial, né? Marlon Freitas é para vir para jogar 3, 4, 5 anos aí e tchau e benção, acabou. O Pablo Maia, ele pode ir jogando aí, né? Vai renovando o contrato até quando der, dá para jogar muito, mas em questão de tempo, né? Tempo útil pro clube. Mas, obviamente, que a ideia seria uma venda dele para a Europa esse ano, no ano que vem, e conseguir lucrar uma grana boa. Então, assim, e teríamos outra lacuna no elenco caso o Marlon Freitas não entre no negócio, que também dizem que tá difícil. E aí depois a gente vai pro Rodriguinho no meio, né? Já tivemos o Oscar saindo, aposentando, e aí sobra de meia quem? O Rodriguinho. E o garoto da base lá, Pedro Henrique, acho, né? Acabou. Aí você negocia o Rodriguinho, quem fica de meia para você fazer ali o meio campo do elenco? Tem que improvisar. Aí tem que ficar usando o Marcos Antônio, como acabou o ano, usando ele de meia, Danielzinho, Bobadilha. O garoto da base, o Pedro Henrique, que até estreou no final do ano, mas não está totalmente preparado ainda, a gente sabe. Então, e meia? Vai contratar um meia? Tem dinheiro para contratar? Eduardo, 36 anos, pelo amor de Deus, né? Como é que faz? E o Rodriguinho tem 21 anos, gente, pelo amor de Deus, né? O cara, tudo bem que oscila bastante, é eterna promessa, como muita gente gosta de falar. Mas, pô, manda lá pro Ajax, pro CSKA, pra algum clube assim, emprestado com cláusula de compra, sei lá, faz igual eu fiz com o Moreira lá no Porto, enfim. Tem opções melhores aí para se render algo pro São Paulo, até porque nessas negociações com o Botafogo eu não vi nenhum meia sendo envolvido no negócio. Sempre teve lá o Vitinho e o Marlon Freitas, que são exceções, o lateral e o volante. O restante é só atacante, só falam de atacante. Atacante. São Paulo já tem um monte de atacante lá, voltando de lesão, os que já estavam aí disponíveis no final do ano. Tem 7, 8, sei lá, 9 atacantes. Tem Luca, tem Ferreirinha, Luciano, Tapia, Paulinho. Aí volta Caleri, Lucas Moura, André Silva, Real Francisco, volta Eric do Vitória. Pô, aí na base ainda tem lá Gustavo Santana, enfim, sei lá quem mais. Cara, onde que vai meter tanto atacante, pelo amor de Deus? Ah, não vai vender, vai emprestar, tá? Quantos desses? Porque só joga dois, sabe? É loucura. Tinha podia trazer o Galopo de volta, mas não sei nem se o Galopo queria voltar, né? Seria uma opção ali mais pro meio campo, eu acho que seria uma boa. Mas parece que tá tudo certo para manter o Enzo Dias e o Tapia na troca por ele. E aí é um atacante também que sairia no meio do ano, mas que vai estar em definitivo, né? Então não se espere negociar o Tapia tão cedo também. Então assim, cara, é loucura, na minha opinião, assim, essas trocas, essa conversa toda, a não ser que o São Paulo tivesse dinheiro para repor, contratar. E mesmo assim, cara, você se desfazer de um jogador de 27, um de 23, um de 21, sabe? Em posições que o elenco pode ficar carente caso você não contrate e você não tem dinheiro para contratar. E você trazer em contrapartida jogadores de 29, 30, 31, em sua grande maioria jogadores de ataque, que é a posição onde você mais tem jogador, a posição mais inchada do elenco, não dá para entender, sabe? Puramente para mim assim, querendo desidratar o futebol mesmo do São Paulo, para virar SAF logo, para não ter saída, para o seu Júlio Casares se perpetuar no poder. Tá, já falei demais, falei que eu não ia falar, né, entrar em polêmicas e tudo.
E acabei já dando uma soltada aqui, né? Porque vai subindo, a gente vai ficando nervoso conforme a gente vai entendendo aí o cenário, né? Mas parece que é isso mesmo, galera. Parece que é isso mesmo, sabe? Desidratar o futebol, deixar o time cada vez pior, o elenco manco, cheio de lacuna, justamente para ferrar, para deixar o negócio na lama mesmo, para poder virar SAF, para ele se perpetuar lá no poder, né? Já mudou o estatuto para poder ser reeleito aí mais uma vez, né? Enfim, aquela cara de pau dele lá, meu Deus do céu, eu não aguento ver uma foto do Casares na minha frente e eu tenho a paura daquela cara de pau daquele cidadão. Mas é isso, galera, eu vou parar por aqui porque eu já tô começando a ficar nervoso, daqui a pouco eu vou me exceder aqui, vou falar besteira. Mas é isso aí, galera, muito obrigado aí pra quem assistiu até aqui. Comentem aí, fala pra mim o que vocês acham aí sobre tudo isso aí que a gente falou. As polêmicas também, se quiser falar das polêmicas aí, a gente comenta alguma coisinha aí também com vocês. Mas principalmente sobre contratações, né, Danielzinho, o que vocês acharam do jogador, gosta, não gosta, o que vocês têm a dizer sobre ele. Relação dessas trocas aí com o Botafogo, o que vocês acham aí dessas trocas, dos nomes que poderiam vir? Tem alguma outra sugestão de nomes aí do Botafogo? Eu confesso que eu não conheço tão a fundo o elenco do Botafogo. Eu sei que eles não vão mandar super craques de lá mesmo, né? Mas comentem aí o que vocês acham aí. Uma boa essa troca, essas idas para lá, são jogadores que vocês também mandariam, os jogadores para vir, vocês estão de acordo? O que vocês acham da opinião do que eu falei aqui sobre esse assunto também? E é isso aí, galera. Tamo junto. Semana que vem tem mais, se Deus quiser. E é nóis.